1 João, o capítulo 4, somente o versículo 13. Você achou? Amém? Temos certeza de que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. Vamos ler novamente. Temos certeza de que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos outorgou do seu Espírito. Senhor, eu te adoro. Dedico a minha vida a ti. Prometo te dar toda a honra e toda a glória. Flua no meio da tua igreja. Que o funcionamento humano caia por terra e que tua glória venha sobre nós com espírito de conhecimento e revelação. Que a tua palavra possa germinar em nossos corações, que nós possamos estar ansiosos pelaquilo que iremos receber da tua parte. Toma as nossas vidas, nos conduz em santidade, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo. E o tema dessa mensagem é: o Espírito é Santo. Você pode dizer comigo? O Espírito é Santo. Irmãos, a santidade é um atributo de Deus. A santidade precisa ser vivida pelos filhos. Assim como o Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito é santo. Mas a pessoa do Espírito Santo é a menos entendida. Quando nós falamos sobre o Espírito Santo, alguns pensam numa força, alguns num vento, em um fogo. Muitos têm a compreensão errada, por isso que não conseguem usufruir da sua unção e do seu poder. Falamos muito dele, mas pouco conhecemos sobre ele. Porque o que transforma as nossas vidas não é saber, é comungar com ele, é ter comunhão com ele, e entender que ele habita em nós, e essa habitação é uma forma de Deus tabernacular nos filhos, aleluia. Ele veio morar em você para quê? Para manter um relacionamento. Não é uma convivência, não é uma visita. A antiga aliança, o Espírito Santo vinha com um propósito sobre reis, sacerdotes e profetas, e depois voltava. Mas a partir da morte e da ressurreição de Jesus, ele nos deu do seu Espírito para estar conosco até a consumação dos séculos. Esse é o maior presente que nós recebemos. Amados, e quando nós não compreendemos a pessoa do Espírito Santo, não conseguimos desenvolver um relacionamento verdadeiro com ele. Porque ouvimos sobre o seu agir e sobre as suas manifestações nas bocas das outras pessoas. Eu fui na igreja, eu senti o poder de Deus, eu fui tocado pela glória de Deus. Então nós ouvimos, mas mais do que ouvir, ele quer que você seja testemunho disso. Aleluia! Efésios o capítulo 4, o versículo 30, não precisa abrir. Diz: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Existe um selo em você. Esse selo te confere salvação. Nós fomos marcados. Existe uma chancela dizendo: este é meu filho. E a missão do Espírito Santo é fazer a manutenção da salvação. Ele que nos toca. Aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O governo não é nosso, o governo não é desse sistema, mas do Espírito Santo. Essa é a dispensação dele. Então, como ele é uma pessoa,
ele pode ser entristecido. Ele tem sentimentos. Ele tem desejos. Como ele também pode ser alegrado. E o que faz isso, pastor? O meu comportamento. Como eu o priorizo. Quando o Espírito Santo é desejado, querido, ele vem. Ele se manifesta. Ele atua. Mas ele precisa que você o deseje. E isso é nutrido dia a dia. Não é quando você quer. Não é quando você lembra. 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 19 diz: não apagueis o fulgor do Espírito Santo. Fulgor é uma luz, é uma chama. Da mesma forma que o Espírito Santo pode ficar triste, também essa chama pode ser apagada. Não significa que o Espírito Santo vai deixar de existir, não. É a sua influência em nós. Você pode dar liberdade para ele ou não. Lembra quando você estava no mundo e não conhecia Jesus? Pecava e não sentia peso. Não era assim? Agora, quando você tropeça, acontece dentro de você uma mensagem chamada testemunho interior. Diga comigo, testemunho interior. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo ministrando ao teu espírito, dizendo: a sua identidade mudou, a sua natureza não é mais essa. E aquele peso, aquela necessidade de correr aos pés do Senhor e clamar e se arrepender, isso é feito por meio do Espírito Santo. Quando o meu relacionamento com Ele está ok, essa mensagem, ela é ministrada ao nosso coração, trazendo convencimento. A palavra do Senhor diz: arrependam-se e creiam no Evangelho. Existe um princípio. Primeiro, arrepender. Por quê? Quando a pessoa ela chega na igreja, ela ouve a palavra e ela entende o sacrifício de Jesus na cruz, e ela decide se render ao Senhor. Naquele momento, no coração dela, o Espírito Santo gera arrependimento. Ou seja, arrepender para crer. Porque se eu não olhar para as minhas debilidades, se eu não olhar para dentro de mim, reconhecer o meu pecado, o quanto eu sou pequeno, o quanto eu sou miserável, então eu não posso ser cheio, porque eu ainda estou cheio das coisas do mundo. Ei, se você ainda está cheio, não espere que Deus vai te encher. Primeiro você precisa se esvaziar, se diluir, até que nada do mundo seja mais visto em você. Sabe, o seu rosto precisa ser rosto de cruz, cara de pau. As pessoas precisam ver Jesus crucificado, precisa ver o Jesus glorificado na sua vida, porque nós estamos crucificados com Cristo. Não vivemos mais por nós mesmos, mas Ele vive em nós, e Ele vive por meio do seu Espírito. Mas quem produz arrependimento? O Espírito Santo. Não existe novo nascimento sem o Espírito Santo. João capítulo 3, Nicodemos procura Jesus, e Jesus disse que era necessário nascer de novo. Ele entendeu o nascer de novo de uma maneira humana. Ele pensou: como eu vou voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer novamente? Eu estou falando de um cara intelectual, um cara que era o suprassumo da sinagoga. Jesus diz: não é esse nascimento, é nascer da água e do Espírito. Novo nascimento só pode acontecer por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo confere em nós uma transformação de natureza. Aquela natureza pecaminosa que vinha te carregando, fazendo você fazer a sua vontade, você caía, bebia, fazia fiasco, e assim ia para o bailão, riscava o salão, fazia tudo aquilo que
você tem acostumado a ver, e quando olha para trás, no teu passado, assim, como é que eu conseguia fazer esse tipo de coisa? Porque você era servo do pecado. A natureza adâmica controlava você. Mas quando você nasceu de novo, sabe o que aconteceu? Essa natureza foi tirada de dentro de você, para que o Espírito Santo pudesse regenerar o seu espírito. Então aconteceu algo maravilhoso. Ainda que aqui por fora você continue igual, aqui dentro o teu espírito se tornou habitação do Espírito Santo. E o teu espírito é santo porque o Espírito de Deus é santo. E agora ele está tocando o quê? A tua alma. O teu espírito foi tocado uma vez só por aquele que é santo. Mas ainda nós estamos no mundo e tocamos com os nossos pés na sujeira. E o Espírito Santo ele vem nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Vem te mostrando, meu filho, você nasceu de novo. E como uma nova criatura você precisa resplandecer a Cristo. A missão do Espírito Santo é revelar Jesus, querido. Nova criatura. Eu estava brincando com o pessoal hoje de manhã, que a gente é ET, extraterrestre. Olha aí para o lado, você vai ver um ET. Se você não viu ainda, tem um ET aí. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. O novo nascimento nos confere viver a eternidade ainda na terra. Que coisa poderosa, hein, irmãos? Aquilo que foi regenerado dentro de você, o teu espírito é eterno. Esse não morre. Você recebeu a semelhança do Pai. A partir do sacrifício de Jesus na cruz, Ele te devolveu a imagem, a semelhança que foi perdida lá no princípio. Quando a Bíblia se refere ao Espírito Santo, sempre vem acompanhado com uma ação de produzir vida e transformação. João capítulo 6, o versículo 63 diz: o Espírito da vida. O Espírito que produz vida. Lá no princípio, em Gênesis 1, no princípio Deus criou o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito não foi criado, como o Filho não foi criado. Deus não existe, Ele é. Para que algo exista, ele tem que ser criado. Deus é. Jesus é. O Espírito Santo é Deus. Desde a fundação do mundo, tudo foi criado em comunhão. O Pai, o Filho e o Espírito trabalhando. Tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje é pela obra do Pai e um Filho e a sua vida trabalhando em nós. Aleluia! Ezequiel capítulo 37 fala do momento em que Ezequiel ouve a palavra do Senhor e profetiza num vale de ossos secos. E ele obedece ao Senhor e começa a profetizar. E enquanto ele profetizava, os ossos começaram a se juntar, cada um ao seu osso. Depois vieram os nervos, depois a carne, depois a pele. Mas ainda assim, era só uma formação de matéria da terra. Então, ele recebe uma direção de Deus. Agora, profetiza o Espírito, para que entre nesses corpos e vivam. E o Espírito que dá a vida. Não tem vida sem o Espírito Santo, queridos. Senão, é só um corpo andando, é um zumbi. Quando você olha para o mundo, eles têm alma, mas eles não têm mais a influência do Espírito Santo, porque não nasceram de novo. E qual que é a missão da igreja? Pregar o Evangelho para que creiam em Jesus e que o Espírito Santo venha habitar dentro deles, assim como habita em nós. A igreja não pode estar de portas fechadas, vivendo uma realidade de 4 paredes. Se o Espírito da vida, aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, precisam voltar a viver. E a Bíblia diz que quando Ezequiel profetiza, o Espírito entra
aqueles corpos e eles se tornam um grande exército. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não olha o que estamos fazendo agora, Ele olha para aquilo que você irá se tornar. Quando Ele olha para uma geração, Ele não olha a situação da geração, Ele está só querendo alguém que se coloque na brecha, que comece a profetizar, para que um cemitério se torne um grande exército. Aleluia! Você recebe isso? O que você precisa é abrir a sua boca e declarar, no meio de um vale de ossos secos, que a vida de Deus, que o Espírito Santo está sendo soprado. Eu declaro nesse bairro que o Espírito Santo está sendo soprado, porque existe aqui uma igreja. Nós abençoamos os nossos vizinhos da frente, de trás, do lado, e declaramos que aqui existe uma conexão com o céu, que aqui é um hospital celestial, e que o Espírito que dá vida quer transformar também aqueles que se entregam ao Senhor Jesus. 1 João capítulo 4, 13, que nós lemos, diz que sabemos que nós permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. O Espírito não é comprado. Não tem como comprar uma unção. Não tem como negociar. O que você precisa é viver e entender a medida que Deus tem para você. Como nós permanecemos no Senhor? Por meio do seu Espírito. Ele é o elo, Ele que une. Enquanto o meu relacionamento com o Espírito Santo está ok, a minha vida flui de uma maneira sobrenatural. Você tem força para crescer, você tem força para pisar em cima de serpentes e escorpiões, você transpõe as barreiras. Por que as pessoas estão perdendo o foco? Porque tiraram o alvo da cruz e estão a cada dia vivendo uma vida dissoluta no pecado, perdendo a influência do Espírito Santo. Então o convencimento do pecado não está mais existindo. Por isso que a iniquidade tem se multiplicado. O Espírito é a vida de Deus. Então não trate o Espírito Santo como uma terceira pessoa ou alguém de baixa qualidade. Quando nós falamos sobre a bênção apostólica aqui, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, nós entendemos o amor de Deus, aleluia? A graça de Jesus também, mas quando fala a comunhão do Espírito Santo, parece algo distante, enquanto deveria ser aquilo mais nutrido por nós, o relacionamento mais próximo. Somos o tabernáculo de Deus. No Velho Testamento, o templo físico era dividido em 3 partes. Preste bem atenção. Era o pátio ou o átrio, onde as pessoas ficavam, o lugar santo, onde os sacerdotes ficavam, e ali exerciam as suas funções, e tinha um lugar especial, chamado Santo dos Santos. Nós cantamos aqui, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde. O lugar onde estava a arca do Senhor, símbolo da presença, onde ele se manifestava com poder. Esse lugar, chamado Santo dos Santos, era visitado uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Ele tinha a missão de sacrificar ao Senhor naquele lugar pelo pecado do povo durante o ano inteiro. Santo dos Santos, o lugar da comunhão. Tem gente que está somente no átrio. Tem gente que vem para a igreja e volta para casa, a vida continua a mesma, porque é só um telespectador. Tem pessoas que vêm como sacerdote, funcionam no seu ministério, voltam para casa, mas poucos têm sido aqueles que visitam o Santo dos Santos. Quando Jesus morreu na cruz, o véu que fazia a separação do lugar santo com o Santo dos Santos, ele foi rasgado. Diga comigo, o véu
foi rasgado. E quando esse véu foi rasgado, ele abriu um novo e vivo caminho. Por que novo? Porque o antigo caminho, que era a velha aliança, estava desgastada. Vivo, porque o nosso Cristo, nosso Salvador, Ele é o sumo sacerdote e o sacrifício. Eu vou te explicar. Vem junto comigo. O sumo sacerdote na antiga aliança, ele entrava com um animalzinho, com um cordeiro, e sacrificava no propiciatório da arca. Agora na nova aliança, por meio do sacrifício de Jesus, sabe o que Jesus fez? Para que nós pudéssemos viver essa dimensão do Espírito, Ele entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, fazendo um único e definitivo sacrifício por mim e por você. Mas diferente do sumo sacerdote da lei, que entrava como animal, Ele, além de ser o sumo sacerdote, também era o sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Aleluia, querido. Nós precisamos entender isso. A antiga aliança era uma prefiguração daquilo que estava por vir. Jesus é o final da lei. João capítulo 2, o versículo 19, narra um momento que Jesus está entrando no templo. Ele vê um monte de gente comerciando, gente vendendo boi, novilho, pomba, cordeiro, animais que eram sacrificados depois no templo. Jesus se indigna e vira as mesas, pega um chicote e desce a chicotada, e diz: a casa do meu pai não é uma casa de comércio, e expulsa os mercadores. E aí os judeus perguntam: com que autoridade, que sinal você tem para fazer essas coisas? E Jesus disse: destrua o templo, e em 3 dias eu reconstruo. Eles não conseguiam entender, porque achavam que Jesus estava falando daquele templo que foi construído em 46 anos. Como assim? Você diz que pode reconstruir o templo que foi construído em tantos anos somente em 3 dias? Jesus está falando da sua morte, da sua ressurreição, do seu corpo. Nós fomos feitos casa de Deus, e o nosso espírito se tornou o Santo dos Santos. Diga comigo: o meu espírito se tornou o Santo dos Santos. É o lugar da habitação onde Deus está. A arca hoje está aqui dentro, a presença do Senhor. Irmãos, não perca esse momento. Flua. Recebe a unção do Espírito Santo agora. Recebe aí. Tem uma unção fresca nesse lugar. Uma unção para fluir, para conquistar. Ele habita em você. Tudo aquilo que você precisa já está na sua vida. Não pare em qualquer coisa. Não seja fruto daquilo que as pessoas estão dizendo. Você é fruto do que o céu declarou sobre você. E o céu diz que você é filho, aleluia. E filho que carrega a presença do Pai. Senhor, como eu amo o Teu Espírito. Adoração na alma fala de emoções, e ela não gera nada. Esse nível é quando nós tentamos merecer o amor de Deus pelo nosso serviço. Preste atenção. O sacerdote, ele estava no lugar santo, fazendo a sua função sacerdotal, e ele achava que estava tudo certo, porque o ofício estava ok. Nos dias que nós estamos vivendo, na dispensação do Espírito Santo, adoração não pode ser uma função. Adoração é representação. Representar o Pai. Adoração não é você subir em um elevado. Isso não transforma ninguém. E fica a dica: se as pessoas que estão aqui em cima não estão entendendo o propósito, vão ter que descer para reaprender. Aleluia! Porque nós honramos o Senhor, ou senão nós só iremos funcionar. A antiga aliança já passou. Tem novidade. Você não adora na alma, você adora no Espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito
e em verdade. Aquele que adora na alma sempre canta sobre as suas emoções. Senhor, tu está vendo que eu preciso, eu sou o coitadinho, está doendo. Mas o verdadeiro adorador, aquele que adora no Espírito, não. Ele é resolvido, ele é decidido. Ainda que a figueira não floresça, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Ainda que não haja vacas no curral, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, eu decido me alegrar no Senhor. Isso é adoração, é decisão, aleluia. É decisão. Existe um lugar e um modo para adoração. O lugar no Espírito, o modo em verdade. Significa que existem adorações na mentira e também na alma. Para que o Espírito Santo se manifeste, ele precisa ser desejado. Você tem sede de Deus? Você tem sede do seu Espírito? Então seja saciado, porque ele está aqui. Eu descobri, depois que eu descobri que a fonte é inesgotável, eu me tornei insaciável. Quanto mais eu bebo, mais eu quero beber. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio, transborde. Viva Isaías 54. Alarga o lugar da tua tenda, porque há de transbordar para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Firma bem as tuas estacas, queridão, porque Deus está preparando algo novo dentro da tua tenda. É preciso que você abra espaço para que o novo possa vir. Se não abrir, você vai se condicionar a viver do mesmo jeito, porque o Espírito Santo é um gentleman. Ele é educado, ele não arromba a porta, ele não força a barra. Ele quer ser desejado por nós. A missão do Espírito Santo é revelar e glorificar a Jesus. Mas hoje nos nossos cultos tem mais glória para homem do que para Deus. E Deus está restaurando os altares. Cantores que têm buscado aplausos, reconhecimento, pregadores que têm buscado fama, buscado aparecer, mostrar. Hoje a rede social se transformou numa plataforma de homens que querem mostrar para que veio. Nessa pandemia eu nunca vi tanta live. É live de tudo, é gente desesperado para continuar aparecendo. Agora se abrir uma porta, qualquer um coloca uma câmera e sai falando qualquer coisa. Pregadores que tinham as suas agendas agora foram canceladas por causa da pandemia, estão desesperados, falando um monte de besteira. Por quê? O que te movimenta é o que te para. Se uma agenda te movimenta, ela vai te parar. Se o dinheiro te movimenta, ele vai te parar. A fama não é para homens. A glória nunca pertenceu a nós. Porque dele, por ele e para ele que são todas as coisas, querido. Esses aplausos vão cair por terra. No reino de Deus não tem lugar para a glória humana. E o pior é que estão dizendo que é para o Senhor. A minha prioridade é o Espírito Santo. E nós olhamos para a vida, para o testemunho, e nada condiz com aquilo que está dizendo. Irmãos, eu já fui em igreja que tinha tudo. Tinha câmera, luz e ação, só não tinha o Espírito Santo. E eu comecei a pregar, e o Senhor disse: para tudo, é preciso mudar a atmosfera. A atmosfera do lugar santo não era a mesma do lugar santo dos santos. Sabe o que o Senhor ministrou naquele culto? Ele disse: começa a me buscar, leva a igreja a me desejar. E a atmosfera começou a mudar. Começou a mudar, porque a glória não era mais para homem. Não era manter algo funcionando, não era ter as luzes, não era canhão de fumaça, não era um show. Hoje, as nossas igrejas têm lugares que dá mais show em relação à estrutura do que o mundo. Eu não estou dizendo que isso é errado, não. Se isso não se tornar maior do que a mensagem, maior do que a palavra que você vai receber,
Nós temos um destino, e o nosso destino é o coração do Pai. Nós achamos que o Espírito Santo, ele é um botão de liga e desliga. Passamos a semana inteira fora da comunhão do Espírito. Aí quando chega no domingo, a gente aperta o modo Espírito Santo, para que a gente possa ter um culto legal, porque queremos ver milagres, queremos ver as suas manifestações, queremos ver os moveres. Então é uma igreja que está com uma cultura de funcionar e não de fluir. O Espírito Santo não é um mestre de cerimônia que deixa o teu culto legal. Ele não visita um culto que é para o homem. O Espírito Santo, ele é tão sensível que a qualquer sombra de glória humana ele se ausenta. Ele não atua mais, porque a missão dele é glorificar a Jesus. E a missão dos filhos também é glorificar a Jesus, aleluia. Ele não tem compromisso com a nossa organização. O seu compromisso é com a sua palavra, santidade e integridade. E nesses dias, Deus está desmontando a nossa organização. Você crê nisso? Eu quero que o Senhor venha e desmanche com tudo isso, com tudo aquilo que vem do homem, para que o inabalável permaneça, que é a sua palavra. Deus está desmontando estruturas humanas, para edificar aquilo que é sólido. Ele não tem comprometimento com aquilo que nasceu no teu coração, ou nasceu no coração dele, ou nada feito. Aquilo que começa em você, é você que tem que sustentar, mas aquilo que começa no Senhor, é Ele que mantém. É Ele que mantém. João capítulo 16, versículo 13 diz: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele vos guiará a toda a verdade. O que é isso? Uma unção de retidão e santidade. O Espírito da verdade, ele tem a missão de denunciar a mentira. E quem que consegue entender esse ambiente de sofisma e engano? Aqueles que têm o governo do Espírito, que têm o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E nós fomos chamados para denunciarmos o engano. Chega de falácia. O Senhor não tem fábulas para nós, Ele tem uma verdade, a verdade é a sua palavra, amém? Quando eu me movimento pelaquilo que Ele falou, a minha vida é transformada. Uma unção de retidão. Essa semana foi escolhido os melhores do ano gospel. O que é isso? Homens que estão ranqueando a unção de Deus, dizendo quem é bom e quem não é, quem presta e quem não presta, quem tem mais visualizações e likes e quem não tem. Esse lixo, essa torre de Babel, que está sendo montada, está caindo por terra em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a torre de Babel fala de uma construção humana. O Senhor não tem compromisso com construções humanas. A torre de Babel e esse lixo está caindo por terra. Aqueles que estão promovendo o seu próprio nome, que estão fluindo em benefício próprio, esses estão com os dias contados. Essa geração de Saul, que ama mais o trono do que a presença, uma geração que quer um lugar de destaque, mas perder o altar. Ei, se você busca o altar, você vai contemplar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores assentado num alto e sublime trono. Ele que está no trono, queridos. O teu coração precisa ser o altar, onde você sacrifica atos de louvor ao Senhor, sacrifícios espirituais. E essa geração de Saul, que está buscando tronos, precisa ser confrontada com a unção da verdade. Mas o pior é que nós temos alimentado essa indústria do entretenimento. Nós temos promovido esse exibicionismo gospel. Eu não gosto dessa palavra, ela está entalada aqui. Hoje é um culto de ceia, é um culto de concerto, e eu preciso, como pai dessa casa, trazer direção a vocês. Nós não iremos alimentar esse lixo. Sim, tem muita coisa boa. Ei,
mas seja seletivo. Busque ouvir aquilo que edifica. Não busque entrar no meio dessa geração de Saul. Não busque tronos, não busque aplausos, busque o altar. No altar você contempla aquele que está sentado, aquele que vive, onde os 24 anciãos, os 4 seres viventes estão declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Essa é a canção do céu e precisa ser cantada na terra. O dom é do Espírito, não é do homem. O homem não tem procuração de Deus para dizer quem é e quem não é. E o Espírito Santo ele reparte de acordo com a sua vontade. Irmãos, estamos vivendo dias que igrejas não tratam mais o pecado, onde pessoas querem vir para a igreja e querem ser aceitos do modo que estão. Ah não, eu quero estar na igreja, mas eu não quero me comprometer com mudança. É aquela doutrina: vem como está e permaneça como está. E hoje os pastores também estão omissos, porque diz: não, vamos deixando desse jeito aí, eu não vou tratar pecado porque senão eu posso perder membro. E dentro da igreja, a promiscuidade, o adultério, tudo que é de lixo, começa a imperar. Isso é ofensa ao Espírito Santo. Aí tem pessoas que querem se moldar, ou moldar a igreja pelos seus pecados. Aí faz a igreja do homossexual, a igreja dos adúlteros, a igreja das prostitutas, a igreja dos corruptos, a igreja de Jesus. A igreja é de Jesus. Essas pessoas vão ser abraçadas, claro que sim, mas nós precisamos dizer: ei cara, se você não se arrepender, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Porque amar é confrontar o erro, aleluia. Amar é dizer: cara, eu te amo, eu amo você, mas eu não concordo com a sua atitude. Deus, Ele ama o pecador, e Ele quer salvar a todos, mas Ele abomina o pecado. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. E sabe o que é isso? Significa que Ele ajuda onde você não consegue. Tem um provérbio aí, humano, que tem gente que já colocou na Bíblia: faça a tua parte que eu te ajudarei, diz o Senhor. Já ouviu isso? Faça a tua parte que eu te ajudarei. Isso não existe, não está na Bíblia, mas tem gente que está colocando. Mas é um provérbio correto. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Significa que Ele pega de um lado, mas você precisa pegar do outro. Ele é Deus, Ele podia fazer a obra sozinho, mas Ele não quer. Ele quer a sua interação. É a partir do que você quer fazer, da liberdade que você dá para Ele agir. Sim, Ele sabe que nós somos fracos, sabe que somos pó, mas a Bíblia diz que Ele nos auxilia. E nós somos tão debilitados que nem orar nós sabemos, e Ele intercede por nós. E a Bíblia diz que essa linguagem é com gemidos inexprimíveis. Eu não consigo compreender, mas o Espírito Santo que está no meu espírito começa a orar segundo a vontade do Pai. Ei, deixa Ele orar por você, deixa Ele fluir dentro de você. A atmosfera desse lugar mudou, está propício para que você possa entrar no novo de Deus e mergulhar. O Espírito Santo, ele precisa ter espaço para trabalhar. E ele age de 3 formas. Santificação inicial é quando você não tem mais a condenação do pecado, a culpa do pecado. É o vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. É o vinde a mim de Jesus. Santificação inicial. Você é livre do peso, do jugo. A santificação progressiva é quando você entende Efésios 1:4. Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
Santificação progressiva, chamados para ser santos. Diga comigo, eu fui chamado para ser santo. Essa é a conduta daqueles que estão vivendo em progressão espiritual. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Ou é por meio da santificação, não tem Deus. Ele se move como o Espírito é santo, como o Pai é santo, como o Filho é santo. Ele nos conferiu a sua glória, o seu poder, para nos tornarmos santos, assim como Ele é. Ele diz, sede santo, porque eu sou santo. Não é sede santo porque o pastor é santo. A referência não é o pastor, a referência é Jesus. Ele é o nosso padrão, aleluia. Ele é o nosso padrão. E agora tem a santificação final, a definitiva, que é quando Jesus voltar. Os nossos corpos serão transformados e o pecado será erradicado, será consumido. Nós não teremos mais a presença do pecado. Ei, queridos, Jesus está voltando e nós estamos em processo de santificação, porque nós estamos ansiando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.